Eu gostaria de chamar aqui o evangelista Felipe. Ele vai trazer uma palavra aos nossos corações. Aplauda ao Senhor até ele chegar aqui. Shalom, igreja. Gostaria de compartilhar uma palavra brevemente em Gênesis 22:16. Gênesis 22:16 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor: E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, e não me negaste o teu filho, teu único filho, que deverás, te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecem a minha voz. Amém? Amém. Uma palavra muito conhecida, aqui o Senhor pede para Abraão, para ele subir até o Monte Moriá. O nome desse monte significa Deus proverá, para sacrificar o seu único filho. E Abraão vai com toda a obediência possível, obedecer à voz do Senhor. E quando ele chega lá, na hora de sacrificar o seu filho, o Senhor, ele para Abraão, impede Abraão e fala: Abraão, só queria ver onde estava o seu coração. Se estava na bênção que eu te dei, ou se o seu coração ainda estava em mim. E aí o Senhor, ele abençoa Abraão naquele momento, e depois que Abraão tem essa atitude, depois que Abraão, ele vai ali, entrega o seu coração, entrega a sua vida, entrega a sua obediência, a sua fidelidade ao Senhor, somente depois desse ato de obediência, é aí que o Senhor libera essa palavra para ele. O Senhor já tinha liberado diversas palavras, diversos decretos de quem ele ia ser, mas somente depois dessa atitude de fidelidade, de obediência, o Senhor, ele declara isso para ele, e hoje nós somos filhos de Abraão através da fé, amém? E nós estamos aqui depois de 4.000 anos falando de Abraão. Então o que eu quero dizer, queridos, que às vezes você está esperando algo acontecer na sua vida, Deus te prometeu algumas coisas, Deus te entregou palavras, promessas, profecias, e Deus só está esperando uma atitude sua para que essa promessa, essa palavra, essa profecia se cumpra na sua vida. E sabe que atitude seria essa? Obediência. Porque o Senhor, ele não quer os meus votos, o Senhor, ele não quer os seus votos, o Senhor, ele não quer, sabe, a gente vir aqui cumprir um princípio um mês e deixar no outro mês não cumprir, vir aqui cumprir o princípio quando tudo está bem, obedecer quando tudo está bem e depois deixar de cumprir. O Senhor, ele quer nossa obediência em todo o tempo, pelo restante da nossa vida, amém? Será que alguém pode colocar um fundo musical aqui, pelo amor de Deus? Me ajuda, ou se não, dá um aleluia, um glória a Deus aí que vai desenrolar o manto, amém? Então é isso, queridos, nós temos que obedecer a Deus. Eu não conheço nenhum homem, nenhuma mulher próspera em Deus, que não obedece a Deus e não cumpre seus princípios. Quem aqui quer ser próspero em Deus? Mas para isso nós temos que obedecer a Deus. Só que eu quero te falar algo, eu não conheço um homem, uma mulher que obedece a Deus e se arrependeu de obedecer a Deus, porque com Deus nós nunca vamos perder, nós sempre temos a ganhar, ainda que pareça que você esteja perdendo hoje, perdendo amizades, perdendo ambientes, perdendo pessoas, perdendo algumas coisas, amanhã certamente você colherá lá na frente, amém? Então é a obediência que vai te levar a viver o sobrenatural de Deus, amém? Então aqui, somente quem é obediente aos princípios de Deus desfruta de milagres extraordinários. Quando você obedece um princípio dele, não Deus, protege a minha vida financeira, protege a minha casa, protege a minha saúde, me protege, me guarda, me cerca como cercaste Jó, sendo que você não cumpre o princípio do dízimo. Deus vai falar assim, eu quero fazer, mas para mim fazer, primeiro você tem que obedecer. Não tem como se falar, Deus, surpreende a minha vida financeira. Deus, que o Senhor possa me surpreender, abrir as portas, abrir as comportas dos céus, possa me surpreender. E aí Deus vai falar assim, amém, eu vou fazer isso. Só que ele vai olhar, pera, mas não está cumprindo o princípio da primícia. Como que você quer uma coisa do Senhor, se você não está obedecendo o mandamento do Senhor? Mas hoje é uma noite de ensinamento, que Deus, ele vai te abençoar, te prosperar, que Deus vai te fazer chegar em lugares que você jamais imaginou a chegar. Só precisa fazer uma coisa, obedecer a Deus, amém? Estava conversando com um jovem agora, e ele começou a contar o testemunho dele. Falou, Felipe, eu cheguei nessa igreja e eu ganhava R$100, e eu sempre dizimei sobre R$100. Depois eu comecei a ganhar 300, 400 reais, aí eu comecei a primiciar, e desde então, nunca deixei de dizimar, de primiciar. Eu vou casar,
E aí nessa semana uma mulher da igreja chegou e falou assim, ó, pode escolher a geladeira até R$4.000 que eu vou te dar. Falei, você está em santidade? Você está obedecendo a Deus? Você está buscando a Deus? Então fique tranquilo que isso é só o começo do que Deus vai fazer na sua vida. Aí ele falou, só para finalizar meu testemunho, sabe quanto que eu estou ganhando hoje? Hoje eu estou ganhando mais de R$6.000. E aí eu falei, e eu quero te falar algo, é só o começo do que Deus vai fazer para você, porque quanto mais você obedece ao Senhor, quanto mais você é fiel ao Senhor, mais o Senhor acrescentará na sua vida. Então eu quero ser um homem de Deus e liberar algo na sua vida nessa noite. Não importa se você está ganhando 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, não importa o valor que você está ganhando hoje. Se você for obediente ao Senhor, aos princípios de Deus, Deus vai fazer infinitamente mais além daquilo que você está pensando ou imaginando, amém? Você crê nisso? Dá uma salva de palmas então aí, meus irmãos. Amém, eu creio nisso, eu sou fruto disso. E Josué 6, diz assim a palavra do Senhor, Josué 6:3. Vós, pois todos os homens de guerra, rodeares as cidades, cercando a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão a trombetas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que tocando prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da trombeta, todo o povo gritará grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, e cada um em frente. Amém? Uma história muito conhecida, onde o povo de Deus domina a cidade de Jericó. Jericó naquela época era a cidade mais forte, nenhum exército, nenhum povo, ninguém nunca entrou em Jericó, era considerada uma das cidades mais poderosas daquela época. Só que o Senhor deu uma ordem para eles. O Senhor diz assim, vocês vão dar uma volta a cada 7 dias, e no último dia vocês vão dar 6 voltas, depois vai dar a 7ª volta e você vai gritar, e de repente a muralha cai. Para pensar comigo, o que foi que derrubou a muralha de Jericó? Será que foi o grito do povo, ou será que foi a obediência, a ordenância do Senhor? O que será que derrubou aquela muralha? O que será que fez, sabe, o inimigo cair? O que será que fez aquela cidade cair? As voltas que eles deram, ou seja, a atitude que eles tiveram, a obediência aos princípios e aos mandamentos do Senhor. Que eu quero te falar algo, que não vai ser o seu trabalho que vai te prosperar, não vai ser a área financeira que vai te prosperar, não vai ser o seu cartão de crédito, não vai ser o seu lease, não vai ser o seu limite que vai te prosperar, nem o aumento de salário que você vai ganhar ainda esse ano, a empresa que você vai abrir esse ano, não vai ser isso que vai te fazer ser próspero. O que vai te fazer ser próspero é você obedecer todos os princípios do Senhor, amém? Porque hoje eu conheço gente que ganha mais de R$100.000, só que não tem nem R$5.000 guardado, porque da mesma forma que entra, a mesma maneira sai, porque não está debaixo do princípio do Senhor. Mas eu conheço gente que ganha R$5.000 e tem mais de R$50.000 guardado, porque obediência ao Senhor é protegido por Deus, e Deus vai acrescentando cada vez e cada vez mais. Então, queridos, não ponha expectativa no seu dinheiro, não ponha expectativa no seu trabalho, não ponha expectativa na política, não ponha expectativa na esquerda, na direita. Ponha a sua expectativa em obedecer aos princípios de Deus, e Deus vai fazer coisas poderosas na sua vida, amém? E o último versículo, 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22, diz assim a palavra: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em quem obedece a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. O que eu quero falar para você, meus amigos, muitas das vezes nós confundimos obediência ao Senhor com generosidade, cumprir princípio com generosidade. A gente fala, eu não vou dizimar, eu não vou primiciar, mas eu vou ali ofertar uma cesta básica, eu vou ajudar um irmão, eu vou ajudar uma pessoa. Isso é obrigação da sua parte, ofertar cesta básica, ofertar na vida de pessoas, ajudar, mas não anula, não deixa você de cumprir os princípios da parte de Deus, amém?
Então Deus não quer o seu sacrifício, Deus ele quer você por completo. Eu vou te falar algo, Deus nem quer o seu dinheiro, Ele nem se importa com o seu dinheiro. Deus ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida, Ele quer a sua obediência. Porque o que adianta você dar o seu dinheiro ao Senhor, só que no seu secreto, quando você estiver em oculto, você não leva uma vida de santidade a Deus? Nada vai adiantar. Apóstolo Paulo diz que nós devemos ser um culto racional, uma oferta viva, santa e agradável. Eu vou te falar algo, se for para você dizimar aqui na casa de Deus, esperando que o Senhor vai te abençoar, mas você ainda atrai a sua mulher, Deus não vai fazer isso na sua vida, meu irmão. Porque Deus não vai abençoar um adúltero, Deus não vai abençoar um mentiroso, Deus não vai abençoar um homem, uma mulher que não tem caráter. Deus abençoa um homem, uma mulher que é obediente a Deus, que é fiel a Deus, que ama a Deus e honra Ele em todas as áreas da vida dele. O que acontece? As pessoas acham que o nosso Deus é como se fosse o tigrinho. Eu vou vir aqui, eu vou ofertar, eu vou dizimar, eu vou primiciar, eu vou ofertar. Deus abençoa a minha área financeira, mas no secreto está falando de pornografia, está falando mentira, está traindo a mulher. No Instagram está vendo coisa que não é para ver. Eu quero te falar algo, o meu Deus não fechou monopólio com o dízimo. O meu Deus não está nem aí para o seu dízimo. Ele não quer o seu sacrifício, Ele quer a sua obediência por completo, meu irmão. Se for para você vir aqui achar que Deus vai mudar a sua vida financeira antes dele mudar você, eu quero te falar algo, você está totalmente errado. Agora, se você se permitir deixar Deus mudar você por completo, de dentro para fora, eu também vou te falar algo, Deus vai mudar a sua vida financeira de uma forma violenta. Deus vai fazer coisas poderosas de uma forma violenta, mas não só na área financeira, é por completo. Amém? Queridos, o nosso evangelho não é um evangelho de prosperidade. O nosso evangelho não é um evangelho só venha e fique rico, venha e seja milionário. O nosso evangelho ainda é um evangelho de cruz, o evangelho de renúncia, o evangelho da verdade, onde Deus vai te confrontar, mas é para o seu bem, é para o meu bem. Assim como foi com Abraão. Como você acha que Abraão subiu o Monte Moriá? Deus prometeu meu filho, Deus entregou meu filho, é o filho da promessa. Agora Deus quer de volta, o que eu vou fazer? Eu tenho certeza que Deus estava tratando o coração de Abraão para colocar Abraão no próximo nível que o Senhor tinha separado para ele. Então, se você está passando por algum deserto, por alguma luta, por alguma prova, Deus está tratando você, está tratando o seu caráter, porque quer chegar no novo nível na sua vida. Amém? E a última coisa que eu quero falar: aqueles que obedecem desfrutam de milagre sobrenatural. Essa semana eu cheguei de viagem e nós trabalhamos com vendas. Nossa meta é mais ou menos 10 milhões por mês, é uma meta muito ousada, mas a gente que é obediente, é filho de Deus, nós temos que ser ousado mesmo na presença. E a gente chegou, nós estávamos com 800 mil vendido. E quando foi na segunda-feira eu fiz uma reunião com a nossa equipe. Nós fizemos uma oração, declaramos o reino do Espírito. Não tínhamos clientes, não tinha expectativa, não tinha nada, mas tinha uma palavra, uma fé, uma obediência. E nós sabemos o Deus que nós servimos. E eu falei, até sexta-feira a gente vai estar com mais de 5 milhões vendidos, porque eu creio no Deus que nós servimos, o Deus que nos surpreende todos os meses. E aí, resultado, começamos a trabalhar, fazer a nossa parte, ser obediente ao Senhor. Hoje é quarta-feira e nós já estamos com 5 milhões e 500 vendidos. Pode dar um aplauso a Deus, porque é Deus que faz isso, queridos. É só o Senhor para operar. Mas por um minuto, pastor Joás, eu fiquei mal. Eu voltei de viagem e as setas vieram. E os pensamentos vieram, só estava com 800 mil vendido, não paga as contas. E eu comecei a acreditar naquele cenário. Falei, acho que esse mês não vai rolar, esse mês a gente não vai vender. Nossa, tá difícil, o mercado tá ruim, os clientes não estão comprando. Nossa, o que será que está acontecendo comigo? Será que eu errei? Eu comecei a acreditar nisso, mas eu parei para pensar, peraí, eu sou filho de Deus. Eu tenho a minha identidade, eu sou obediente, eu sei no altar que eu semeio, eu sei o que eu semeio. Eu não vou aceitar aquilo que o cenário está falando, eu não vou aceitar aquilo que a economia, aquilo que o mundo está falando, porque eu sou obediente. Somente aquele que é obediente desfruta do milagre sobrenatural. E eu falei, aquilo que a gente não vendeu o mês inteiro, em 3 dias nós vendemos. Queridos, isso não é só para mim, isso é para você que é filho de Deus, que é filha de Deus, que obedece a Deus. Se prepara para essa nova temporada. Nós ainda estamos no ano da colheita. O ano da colheita é ainda esse ano. Nós chegamos no 6º ano. E aqueles que semearem lágrimas, aqueles que semearem choro, vão colher com alegria. Eu não sei vocês, mas toda palavra que sai desse ano eu pego. Só para vocês terem ideia, é metade do ano, eu já vendi mais do que eu vendi ano passado. Por quê? Porque é o ano da colheita, então eu vou colher. Queridos, é o ano da colheita, então você vai colher. Está obedecendo a Deus? Se prepare para uma colheita extraordinária, amém?
Então se coloque de pé. Vamos orar, agradecer a Deus. Eu te convido, você que nunca dizimou, você que nunca primiciou, deixa o Espírito Santo te ministrar hoje. Deixa o Espírito Santo te ministrar. Você que quer dizimar, quer primiciar, senta com o seu líder. Pergunta para ele, conversa. Essa igreja não precisa do seu dízimo, essa igreja não precisa da sua primícia. É você que precisa entrar nessa bênção para o Senhor te prosperar cada vez mais. Amém? Se você for fiel ao Senhor, escute isso, eu sou uma prova viva. Se você for fiel ao Senhor, Deus vai te surpreender de uma forma extraordinária, porque esse é o nosso Deus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus por este momento e por essa oportunidade. Pai, graças nós te damos. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra, obrigado por essa noite, obrigado por esse ambiente. Senhor, que a gente possa, Senhor, ser mais obediente ao Senhor e te obedecer principalmente nos momentos de dificuldade. Espírito Santo, nos convença a obedecer os princípios. Convença, Senhor, a tua igreja, convença os teus filhos a obedecer ao princípio do dízimo, das ofertas e das primícias, porque nós sabemos que cada um que entrar, Senhor, debaixo desses princípios, o Senhor vai abençoar de uma tal maneira que ele jamais imaginaria viver o que vão viver. Recebe, Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos, as nossas primícias, e recebe a nossa vida como um sacrifício vivo e um culto santo e agradável ao Senhor. É isso que eu te peço e eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Pode ficar à vontade, tem maquininha do lado esquerdo, maquininha do lado direito.